Glória a Deus. Amados, quero saudar a todos os presentes aqui nesse local e os que estão, nos acompanhando também pelas redes sociais. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos dá, ao pastor Gilmar, por confiar esse trabalho a gente, por toda a igreja aqui presente e por todos que estão ouvindo, estão nos vendo. Irmãos, eu senti no coração de falar a respeito de um trecho aqui das Escrituras, onde Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os irmãos que me acompanhem, Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ver do 1 até o 6. Depois vamos meditar. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós estamos vivendo aqui nessa terra, e eu creio, irmão, que nós estamos vivendo os finais dos tempos mesmo. E eu acredito que breve Jesus vai voltar. Às vezes nós já temos um pouco de liberdade. Eu estou falando um pouco porque eles estão cancelando a liberdade. Esse tema aqui é perigoso. Sabe por quê? Porque esse tema é exclusivista. Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele. Irmãos, que quando nós dizemos que é só Jesus, tem muitos problemas, inclusive com leis que nem existem, mas que o pessoal está querendo colocar como se fosse lei. Certo? Irmãos, e quando nós queremos pregar o Evangelho de verdade, às vezes nós somos obrigados a nos expor. Nós vamos ver, irmão, que a respeito disso aqui, Jesus estava falando isso para encorajar seus discípulos, para crer nele, para crer em Deus. E ele não estava falando das coisas daquilo. Ele estava falando: olha, a casa do meu pai é muito grande, tem muitos cômodos, tem suítes, certo? Tem apartamento, sei lá como. Irmãos, até hoje eu não consigo imaginar como é que é a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que o comprimento é igual à largura, que é igual à altura, e é uma coisa bem grande, né?
muito grande, né? Pensa, perto mais ou menos 2.000 quilômetros para cá, 2.000 quilômetros para lá e 2.000 quilômetros para cima ainda. É uma coisa muito grande. Jesus não disse que ia fazer morada, disse que ia preparar uma morada, que provavelmente já estava pronto. E ele estava encorajando os discípulos. Olha, vamos para lá, certo? Um dos seus apóstolos já não estava mais com ele. Você vai ver aqui que aquele um já tinha saído, né? No capítulo 13, eu não me lembro qual versículo, mas que fala que ele, né, Judas, eu sei que Judas tinha saído, tomando bocado, logo saiu e já era noite. Versículo 13 e 30, certo? Judas já não estava mais com eles. Então essa promessa já não era mais para Judas, irmãos. Não era mais para o traidor. Essa promessa era para os discípulos que permaneceram. E quando ele estava falando, Tomé não entendeu muito, né? Falou, vocês conhecem o caminho? Tomé falou, eu não sei o caminho não. Eu não conheço o caminho. Jesus pega, e é que Jesus fala para ele, eu sou o caminho. E ele acrescenta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, a respeito dessa vida, eu queria só fazer lembrete, o povo aí disse que para a gente viver aqui nessa terra, a gente precisa de 4 elementos no mínimo, né? Que é a terra, o ar, a água e o fogo, né? O pessoal diz assim. Realmente, quando Deus criou o ser humano, Ele usou tudo isso, né? Ele pegou o pó da terra. O pó não dá para moldar. Acredito que foi uma aguinha ali para fazer o barro, né? Para formar o barro. Aí ele fez o barro, usou isso aí e soprou. O fogo já tinha o calor do sol, que ele já tinha feito antes de fazer o homem. Irmãos, mas Deus fez a gente com muito carinho. E nós vamos ver a respeito disso aqui, que Ele nos deu a vida. Agora, irmãos, apesar de todas essas coisas, Deus ter feito tudo para nós. Vocês sabiam que nós fomos criados para ser eternos? Para viver eternamente. Nós tivemos um princípio, mas não era para ter fim. A ideia de Deus era que a gente vivesse eternamente. Mas o ser humano, né, resolveu dar ouvido para outra voz, né, e não acreditou nas palavras de Deus, desobedeceu, e nós perdemos essa eternidade aqui nessa terra. Então estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos à morte. A menos quando Jesus Cristo vir arrebatar a igreja. Se nós estivermos vivos, nós vamos subir vivos, tá, irmãos? Aí nós não vamos morrer. Não sei o que vai acontecer depois, mas porque aqui nessa terra só teve 2 pessoas que não morreram, né? Que são Enoque e Elias, os únicos que não morreram. Mas a morte nesta terra é coisa normal. Mas Deus veio restaurar isso aqui através de seu Filho Jesus, irmão. Esse homem que estava agora dando esse ensinamento, ele estava dando as últimas instruções para os seus apóstolos. Ele sabia que ele ia sair dali, ia lá para o Monte das Oliveiras. Ele sabia que ele ia ser traído, ia ser preso, ia ser julgado e condenado e morreria na cruz para pagar os nossos pecados. Ele sabia de tudo isso, irmão, quando estava acontecendo.
Essa aí aconteceu na última ceia. Jesus estava ali preocupado com os seus discípulos. A gente vê que ele fez uma oração ao Pai, oração pedindo: Pai, cuida deles. A preocupação de Jesus conosco era muito grande. Mas veja o que ele tinha falado assim naquelas instruções: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e virei buscar vocês, porque eu quero que aonde eu estiver, você esteja conosco. Meu amado irmão, se você anda com Jesus, você pode ter certeza que Ele quer a sua companhia. Aqui não eram os discípulos que estavam pedindo a companhia dele, Ele que estava dizendo: eu quero que vocês estejam comigo. Você também quer estar com Jesus? Você também quer estar com Jesus? Certo, meus queridos? Eu gostaria, irmão, de todos aqui aprendessem que Jesus é o caminho do Pai. Ele é o caminho. Que nós devemos andar nesse caminho e chegar até o Pai. Irmãos, às vezes é difícil a gente pregar essas coisas, porque infelizmente a maioria das pessoas que existem estão preocupados ainda com esta terra. Gente, eu fico pensando, quando perguntaram para Jesus: são muitos que se salvam? Qual foi a resposta dele? Irmão, lembra? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Essa porta larga e o caminho espaçoso leva para a perdição. A porta estreita, irmão, o caminho apertado é o que leva para o céu. Quantos ensinamentos vocês já viram falar na Bíblia Sagrada que está escrito que aqueles que procuram Deus só para as coisas desse mundo é o mais infeliz de todas as criaturas? Vocês já viram? A igreja está cheia de gente infeliz, irmão, porque estão preocupados com as coisas daqui desta terra. Certo? Irmão, você está falando isso porque você está velho. Irmãos, realmente eu estou meio... eu já estou na descida da serra, né? Estou na descida da serra. E eu acredito que estou bem perto do tempo do meu encontro com Jesus. Mas ainda espero ser arrebatado vivo, viu, irmãos? E ainda quero estar preparado para isso, certo? Porque eu já vi muita gente dizendo: você está velho e já foi primeiro que eu. A gente vai no velório e vê os colegas falando: na fila está andando. Diz: mas não tenho pressa, pode passar na frente. Certo? E assim nós vamos. Não tenho pressa, irmão, mas tem uma coisa: eu quero estar preparado. Estar preparado. E Jesus aqui não estava falando das coisas desse mundo. Ele estava falando: eu vou embora. Eu vou embora para outro lugar. Eu vou preparar morada para vocês. Eu vou lá preparar morada para vocês. Quer dizer, vocês também vão. Vocês também vão. Queira ou não queira, vão. Todos nós vamos. Se nos arrebatar antes, nós vamos vivos. Se não, nós vamos para a sepultura. E da sepultura nós vamos lá. E eu quero ir lá para cima, irmão. E eu estou pregando para os irmãos porque eu quero que os irmãos vão lá para cima junto comigo. É isso que eu quero, meus queridos. Eu não quero outra coisa. Eu quero a companhia dos irmãos. É tão gostoso estar aqui com os irmãos. Os irmãos cumprimentam a gente, abraçam a gente com alegria, sabe? O irmão vem conta as coisas para a gente.
É uma beleza, é uma família maravilhosa, irmão. Mas eu não quero que seja só aqui. Nós podemos continuar uma família muito unida lá na glória com o Pai. Meus queridos, então, hoje nós vamos falando do caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Irmãos, caminho, que caminho a gente é? Né? O caminho que ele está falando não é uma estrada, é uma coisinha apertada, normalmente estreito, certo? Tem uns caminhos mais largos, tem alguns caminhos que eram feitos pelos homens, mas a maioria dos caminhos era feito por animais que passavam assim. Vocês sabiam que antigamente o pessoal ia fazer uma estrada e eles procuravam um lugar melhor para fazer as estradas, aqueles morros assim? Eles soltavam um burro. Você vê que o burro não é burro. Soltava o burro vai pelo melhor lugar possível andando. E eles acompanhavam assim. E fazia aquelas curvas quando o burro andava, era no melhor caminho que tinha para fazer. E os animais sempre fazem caminho, né? O boi está pastando, ele vai andando, daqui a pouco ele faz um caminho ali e eles andam por aquele caminho que eles mesmos fazem, certo? Você entra na mata, se você achar algum sinal assim, uma picada, isso aí foi o ser humano que fez. Mas tem lugar que você vê que os bichos passam por ali, certo? Eles passam por ali, eles fazem o caminho. Caminho a gente entende que é uma coisinha pequena, uma vereda, né? Trilho. Mas também tem outra coisa que nós chamamos de caminho, né? A direção, o rumo que a gente toma, o destino que a gente vai, como que a gente anda assim, esse caminho, né? E quando escolhemos um caminho, nós escolhemos o destino, mas não esse destino que o pessoal fala. Destino é o lugar da nossa chegada, certo, irmão? Aonde nós pretendemos chegar. Esse é o nosso destino. A vida espiritual, ele nos mostra dois caminhos. Vocês já viram falar que as pessoas otimistas que não creem em Deus, dizem que todos os caminhos levam para Deus? Não. Tem um caminho que leva para Deus. Os outros tudo vai se cruzar lá na frente, vai se formar o único caminho que leva para o inferno. Certo? Eu até digo que só tem dois caminhos, que vai para o céu e que vai para o inferno, porque os outros são apenas derivados dele, vai chegar tudo naquele lugar, aonde eles vão encontrar para ir para o inferno. Então isso e o caminho que existe para nós chegarmos a Deus é só um. Esse caminho se chama Jesus. O caminho que vai para o inferno. Às vezes as pessoas até gostam. Caminho que vai para o inferno. Eu vou resumir. Nós estamos fazendo um estudo aqui sobre as obras da carne. Os praticantes das obras da carne estão nesse caminho. Adultério, fornicação, a ira, a contenda, bebedice, glutonarias e tantas outras coisas. É o caminho do inferno. É o caminho do inferno? É. Veja lá, não precisa, só basta ler aqueles versículos que falam disso, que diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito, não está, irmão? Não herdarão o reino de Deus. Irmão, cuidado. Tem uma doutrina que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito muito nisso, não. Ou então, se ele tiver razão, tem muitos que pensam que estão salvos, mas não estão. Certo? Eu não quero aqui entrar em discussão com ninguém, mas
Até eu vejo alguns deles mesmo falando, mas a pessoa que está assim é porque não foi salvo coisa nenhuma. Nós temos aqui o caminho do céu é cheio de espinho. Os crentes não passam por escárnio, são zombados, perseguidos pelos poderosos. Eu estou falando aqui para os irmãos. Esses dias eu vi um negócio daqui, um estudante crente, cheio do Espírito Santo, conseguiu reunir um povo lá, estava adorando a Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Está sendo processado, irmão, por discurso de ódio, por exclusividade, porque diz que só Jesus salva, né? Exclusivismo. Hoje é tudo, é inclusão. Exclusão não pode falar. Inclusão inclui em tudo. Quero ver, menos da vida boa que eles levam, né? Menos da vida boa, certo? Inclui todo mundo na mesma pobreza, na mesma dificuldade. Isso que eles querem implantar na marra para as pessoas. Mas tudo que se diz que é exclusivo, eles não aceitam. Irmãos, e eu digo para os irmãos, vocês que gostam de pregar a palavra de Deus, estejam preparados. Nós não somos desse mundo e nós temos que enfrentar, irmão, essa mentira que eles dizem, porque é melhor obedecer a Deus do que os homens. Irmãos, não fica com esse negócio, não é que nós temos que obedecer a lei, nós temos que obedecer primeiro a lei de Deus. E a lei dos homens nós obedecemos se estiver de acordo com ela. Amém, irmãos? É isso, irmão. Lembre-se que os apóstolos, os santos, os primeiros santos da igreja, eles pagaram um preço muito alto, porque eles falaram isso que eu falei: é melhor obedecer a Deus do que os homens. Mas não obedece a lei. Como é que eu vou obedecer uma lei que se levanta contra a lei do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que nos deu a vida e que é o único que pode nos levar para lá, para o céu? Irmãos, mas isso custou vida de muita gente. Pessoas foram decapitadas, crucificados, né? Alguns de cabeça para baixo, que nem Pedro, né? Outros crucificados meio torto, que nem André. Você já viu a cruz de Santo André? É assim, porque provavelmente a história diz que, né, ele foi crucificado desse jeito. João foi jogado no azeite quente, no azeite fervendo, não morreu, porque Deus disse que ele não era para ele morrer daquele jeito, certo? Mas o nosso Deus está conosco, e eles fizeram tudo isso, mas não saíram do caminho. O caminho que leva ao Pai se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho. Meus queridos, vamos esquecer desse mundo, irmão. Nós não somos desse mundo. Vamos trabalhar, fazer as coisas que nós temos que fazer nesse mundo. Nós somos cidadãos. Mas essas pessoas esperam só daqui. É por isso que eles ficam desesperados quando alguém corta uma árvore, quando alguém mata um passarinho, certo? Quando alguém mata um bicho, né? Nem que seja para comer. Matar o ser humano eles não fazem muita conta, mas matar um bicho. Vocês viram como é que mudou essas coisas? Pastor Gilmar, lembra? Nós podíamos caçar à vontade. Não tem. Os nossos animais nós podíamos fazer o que quisesse. A gente tinha um porquinho, chegava no fim do ano, não sei o quê, quando chegava um amigo em casa, ele não matava, ninguém tinha nada com isso, era nosso. Hoje não. Hoje, não, ó, veja bem, irmão, eu sempre gostei de animais, gosto muito de animais, principalmente cachorro, mas não tenho um porque eu tenho medo da lei. Eu tenho medo de alguém,
alguém contou uma mentira que você fez sobre o bicho, você não quer ser processado. Por quê, irmão? Porque eles estão desprezando aquilo que Deus valorizou, né? Quando Jesus estava ensinando sobre as coisas que nós vemos, né? Que diz assim: não vos inquieteis com as coisas, olha os pássaros dos campos, o seu pai, né? Que olha as flores, que está aqui vivo, daqui a pouco morre, certo? Mas vosso Pai Celeste cuida delas. Imagine vocês. Então, quer dizer, ali mostrava que a gente tinha muito mais valor do que os bichos, do que os animais. Deus nos criou, irmão. Mas as pessoas... Eu vi o negócio com a lei, parece que uma pessoa, se matasse o outro lá, podia pegar e começar 6 meses. Matasse o cachorro 7 anos. Você está pensando que é brincadeira as coisas? Nós estamos vivendo num mundo onde as coisas estão tudo de cabeça para baixo. Não sou contra os animais, como eu digo, eu amo os animais. A gente tem uns bichos lá em casa, tem os calopsitas. Lá na chácara, tem tanto canarinho que vem lá. Mas eu assim eu gosto mais solto, né? Eles vêm lá comer formiga, comer os bichinhos que parecem lá. É uma beleza, eu gosto de muitos animais. Agora tem uma coisa, irmão. O ser humano vale muito mais do que os animais para Deus. Tá, irmão? Então trate bem o seu irmão. Trate bem o ser humano. Aquilo que você fizer, o menor dos meus irmãos é amigo que você faz. Não está escrito isso na Bíblia? Está escrito ou não está? Jesus disse isso. Aquilo que você fizer ao menor dos meus irmãos é amigo que vocês fazem. Ele é o caminho. Siga ele. Certo? Tem outra coisa que diz também. E ele é verdade. Verdade. É franqueza, é sinceridade. É o princípio correto. É a representação da coisa correta. Com Jesus nós não corremos o risco de ser enganado. E Ele não nos engana. Ele é a verdade. Jesus disse para os fariseus: vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, né? Aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo mente desde o princípio. E ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Jesus é a verdade. Não nos engana. Tudo que Ele diz é para o nosso bem. E Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Ele disse que isso é certo, isso é certo. Se Ele falar isso é errado, isso é errado. Tudo que Ele prometeu, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Nós acreditamos nele porque é verdade. Sabe por quê? Eu sinto que muitas vezes a alegria que nós temos aqui, mesmo sem perceber, é porque Jesus está aqui. E Ele não disse que aonde 2 ou mais se reunissem no nome dele, se faria presente? Então Ele está presente aqui, irmãos. Ele está presente, certo? É isso que traz alegria para nós. De vez em quando nós sentimos alguma coisa que está tão gostosa. Não, irmão Carlos? Nós não somos guiados por sentimentos, mas é tão gostoso, né? Mas é muito gostoso quando a gente sente alguma coisa. E Ele nos dá essa graça de muitas vezes a gente poder sentir. O diabo é o pai da mentira que escraviza, mas Jesus é a verdade que liberta. Irmãos, por isso que nós podemos confiar em Jesus. Vocês viram quando Elias desafiou os profetas de Baal, e eles pegaram lá e fizeram aquele altar, desceram na fogueira e gritavam, e Baal não atendeu eles? Sabe por que Baal não atendeu? Porque Baal é um demônio. O demônio não está firmado na verdade. O demônio está firmado na mentira.
Eu acredito até que o demônio queria fazer alguma coisa lá, mas Deus não deixa. Deus não deixa. Na hora de você, vou mostrar quem é Deus. Certo? Que Baal queria ser Deus. Ele disse, não, isso é demônio. Deus é... Só o Senhor é Deus. Meu? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor... Não foi o que eles gritaram? Não foi o que o pessoal gritou na vitória lá? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Né? Então, agora veja o outro. A confiança do outro. Jesus vem andando por sobre as águas. Pedro olha, pensa, o fantasma. Eu gostava dos discípulos acreditar em fantasma, né? Eu não sei, eu acho esquisito. Eu não acredito em fantasma e eles acreditavam, certo? Então não tem nada que outra pessoa que acredita em certas coisas, porque depois os discípulos de Jesus acreditavam e eu gozado que Jesus ainda falou as coisas assim que deixa mais em dúvida ainda, né? Diz, os fantasmas não tem corpo como eu tenho. Veja que eu tenho corpo, fantasma não tem. E Jesus, mas o que eu quero falar é a confiança em Jesus é diferente. Pedro fala, é o Senhor, então manda eu andar, né, por cima das águas. Viu? A audácia de Pedro. Pedro cometeu um punhado de falha, coisa feia, mas ele também fez coisa bonita, irmão. Jesus disse, vem, e ele confiou, ele saiu. Né? O problema dele foi vacilar, né, irmão? Irmãos, nós devemos confiar em Jesus. Quantas vezes nós estamos confiando em Jesus, de repente vem alguma coisa e não dá uma vacilada. O vacilo faz a gente afundar. Mas a confiança, irmão, faz a gente andar sobre as águas. Né? Tem uma música que nós cantamos, né? Se o Senhor não abrir o mar, nós andaremos por cima das águas. Né? Nós andaremos por cima das águas. Porque com Jesus, Ele é a verdade. Confie nele, irmão. Confie em Jesus, irmão. Confie em Jesus. Não fique preocupado com esse mundo. Irmãos, vocês me perdoem. Eu sempre estou falando de coisas. Eu gosto de falar da eternidade, irmãos. E eu sei que não é muita gente. Gente, eu sei que é difícil as pessoas gostarem disso aí. E eu fico pensando, se a gente prega, fala, e a gente não vê, muitas vezes a gente não consegue ver o povo andando por isso aí. E eu fico pensando, mas será que são muitos que vão se salvar? Será que todo mundo que está na igreja vai se salvar? Vamos fazer uma retrospectiva. Noé, quando pregava, ele pregou durante quanto tempo? 120 anos, né? Levou 120 para fazer a arca. O pessoal, provavelmente, quando ele estava fazendo lá, ele pregava. 120 anos de pregação. Quantas pessoas se salvaram? Quantas pessoas se converteu nisso aí? Os 120 anos de pregação? 7. E só da família. Só os da família. Gente, vocês viram isso aí? Só da família. Irmãos, não pense que Deus vai fazer justiça pela quantidade das pessoas. Não é pela quantidade. Não é pela quantidade. Eu sei que no arrebatamento vai ser multidões. Multidões, porque nós tivemos, irmão, a graça de receber doutrinas do Senhor Jesus. Ele veio nesta terra, aquele povo não tinha visto. Mas nós vimos. Mas, irmãos, não pense que Deus vai deixar que passe um tio, um J da Bíblia sem que se cumpra, por causa das pessoas que não acreditam. Irmãos, ele estava aqui. Lembro daquela, quando do rico, do Lázaro, que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi ali para o lugar de tormento. E ele pegou e falou, porque ele pediu socorro, você não pode. Então manda alguém lá para avisar a minha família. Veja bem,
Até no inferno, a pessoa às vezes nem preocupa com alguém que ele gosta. Manda alguém avisar a minha família lá. Ele diz, não, eles têm Moisés, eles têm as coisas lá. Se eles não ouvirem aqueles que estão pregando, nem que o morto ressuscite, eles não vão acreditar. Então não adianta. Nós temos que acreditar na loucura da pregação do Evangelho. Certo? O Evangelho da cruz é loucura para os homens, mas é o poder de Deus. Hoje eu não estou vendo a hora passar. Irmãos, mas outra coisa que Jesus falou, disse, eu sou a vida. Vocês já viram alguém? Quem sabe definir o que é a vida? É uma coisa difícil, né? Não é difícil definir o que é vida. Vida é isso, vida é aquilo. Eu me lembro quando o primeiro contato meu com a biologia, né? Eu estudava na escola agrícola em Jacareí. E o professor começou a dar aula de biologia e ele foi falar da vida. Ele disse assim, a primeira coisa que ele falou desse uma das coisas mais difíceis de definir é o que seja a vida. Certo? No dicionário tem um punhado de definições complicadas, né? Por exemplo, conjunto de propriedades e qualidades aos quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em constante atividade, manifestando em funções orgânicas, tais como metabolismo, crescimento, aos estímulos, adaptação ao meio, a reprodução e... Para entender isso aqui, a coisa é mais terrível, certo? Agora eu entendi. Se você pedir para me responder de novo, não sei, porque eu não decorei, não. Certo? Outra diferença: estado ou condições de organismo que mantém nessa atividade desde o nascimento até a morte. Parece estar um pouquinho mais claro. A flora e a fauna são vidas. A vida humana é a vida. O espaço do tempo que decorre desde o nascimento até a morte se chama vida. O tempo, ou existência de funcionamento de uma coisa se chama vida daquela coisa. Mas tem uma definição que eu me lembro ainda de criança, que essa eu gravei no coração. Pelo menos para a nossa vida aqui nesta terra. Essa vida se chama o sopro de Deus no barro da terra. É, irmão? Essa é a vida que nós queremos, tá? Amém, irmãos? Então, mas o importante é que nós sabemos o que é vida. Porque nós entendemos, nós estamos vivos. E nós queremos viver por toda a eternidade, não é, irmãos? Queremos ou não queremos? Viver por toda a eternidade. E Jesus disse, eu sou a vida. Se ele disse, eu sou a vida, longe dele não tem. Longe dele não tem essa vida, certo? A vida é um presente que nós recebemos de Deus. Tem umas correntes aí, vocês já viram essas correntes de gente que não faz festa de aniversário de jeito nenhum e cita até trecho da Bíblia de coisa ruim que aconteceram no aniversário, né? Como no aniversário de Herodes, né? Que acabou matando João Batista. Outras coisas. Mas, irmãos, quando nós comemoramos a vida, que é um presente que Deus nos deu, eu não acredito que Deus fique zangado com isso. Eu acredito que nós devemos, sim, fazer das nossas festas de aniversário um culto de ação de graças a Deus pela nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Então, isso aqui, Deus fez isso. Deus fez os céus e a terra, deu sopro de vida. Não é? E o nosso corpo, eu queria só falar da conservação da vida. O seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. E nós devemos cuidar desse templo. Cuidar desse templo, certo? Nós não devemos estragar nossa saúde sem necessidade, certo? Nós precisamos, irmão, manter a nossa saúde, né?
comendo aquilo que é melhor para nós, desde que a gente possa, né? Que eu me lembro, quando eu era criança, só tinha feijão com arroz para comer. E olha que o feijão era duro a peça. E o arroz era arroz que era. O feijão era tão duro que você pegasse da ponta do dente e é capaz de sair um tiro. Era capaz de machucar alguém. Mas o que eu estou falando para você, mas a gente tinha um apetite de leão e comia aquilo até completar todas as necessidades que a gente tinha de proteína, de vitamina, era daquilo mesmo, certo? Achava um pé de agrião no brejo, era a nossa salada. Achava um pé daquela laranja azeda, que parecia mais limão, mas a gente chupava aquele negócio com tudo. Achava um pé de banana no mato. E quando a gente pegava um coelho, um tatu, pegava um peixinho lá, e tudo para nós era festa. Mas a base nossa era feijãozinho com arroz. A gente não tinha outra coisa. Mas quando a gente pode, irmãos, é bom a gente cuidar da alimentação nossa com carinho, né? E fazer um pouquinho, movimentar um pouquinho o corpo, né? Não precisa querer ser o atleta, né? Pode aprender até lutar, mas não precisa ser que nem o Bruce Lee. Acabou morrendo, acho que de tanto querer ser perfeito, certo? Não, mas atividade física moderada é muito bom para a saúde, certo? Está falando, você faz, faço. Eu faço, eu não consigo andar, mas vou lá na academia, tem um punhado de coisa lá que eu consigo fazer, certo? E Deus tem vindo a intenção do nosso coração, tem dado saúde para a gente, certo? Procuro fazer, às vezes a gente esquece das coisas, mas não é bom a gente esquecer. É bom a gente fazer essas coisinhas, né? E cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Principalmente, fugindo de todo tipo de pecado, principalmente desse pecado que a gente comete na carne, né? Fornicação, adultério, não sei o quê, porque nós somos o templo de Deus. Amém, irmão? Irmãos, eu queria deixar isso aqui para os irmãos, falando que a vida nos apresenta um punhado de opções, muitos caminhos, que eu não falei para os irmãos, desemboca tudo num único, aquele que leva para o inferno, certo? E o caminho estreito Deus devemos andar. Siga o caminho verdadeiro. Vamos seguir Jesus. Vamos seguir Jesus, irmão. Irmão, vamos ter coragem. Vamos. Eu vou falar para vocês. Como eu falei, né? A gente está velho, as pessoas dizem, você está no fim da vida. Mas eu estou vendo muita gente novinha morrendo e eu estou ficando aqui ainda. Certo? E eu não sei. Qualquer hora nós podemos ser chamados. Eu não tenho pressa, mas também não tenho medo. Sinceramente, é o que eu digo para os irmãos. Eu não tenho pressa, mas também não tenho medo. Porque eu creio, irmão. Eu creio que Jesus veio me buscar. Eu creio que ao sair desse mundo, eu vou me encontrar com Deus, irmão. Mas eu quero que os irmãos vão junto comigo, irmão. O objetivo dessa pregação é para que os irmãos vão junto comigo. Eu quero vocês tudo, e eu amo vocês. Eu não quero deixar vocês por aqui, eu quero ir junto. E também preciso da oração de vocês, porque vocês estão pensando que a gente é perfeito, que a gente não é, eu estou longe. Nós estamos procurando consertar com Deus. Que Deus abençoe os irmãos, certo? A verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém?